versículos do 1 ao 3. Como é que é? Claudinho Bochecha, é? Que nós somos? Claudinho Bochecha? Ah, vá. Ah, vá. Bochecha sem Claudinho. Ei. Não pode cantar essas músicas na igreja. Sou eu, assim sem você. Amém? Jordan, é o primeiro livro. Você abre a Bíblia, aí é o primeiro livro, Gênesis. Ah, ajuda ele aí, Letícia, por favor. Ah, tá certo. Tá certo. Que diz assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou. No sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Vamos orar. Jesus, Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que por graça o Senhor fale aos nossos corações. Por misericórdia, Deus, que o Senhor, Pai, ministre a tua palavra ao meu coração, Deus, e ao coração da tua igreja, do teu povo. Pai, apesar de nós, Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que teu Santo Espírito nos convença de tua palavra. Pai, e que ela seja aplicada aos nossos corações, Senhor. É o que eu oro e te agradeço. Amém. 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 O tema da palavra de hoje é o Deus do descanso. Amém? Quem que tá precisando de um descanso aqui? É... Eita senhora, irmã Fátima. Descanso. É... Sentir cansaço, se sentir cansado, esgotado, tem sido algo recorrente nos nossos dias, tem sido algo comum. Se sentir, sabe, estafado, sentir que precisa de férias. Quem acha que precisa de férias aqui? Eu. Eu acho que eu já devia me aposentar. Já tá bom. Trabalhei demais. Só ficar viajando por aí. Mas o cansaço tem sido presente nos nossos corações, tem sido presente nas nossas vidas. E eu lembro de me sentir muito cansado. E eu lembro de. Tem um texto que eu escrevi. Tem um texto que eu escrevi que fala a respeito dos respiros que Deus nos dá. Sabe, existem vários tipos de cansaço. E existem vários motivos que nos levam a ficar cansado. O trabalho, a rotina, a falta de parar, sabe? A falta de férias, a falta de. E existe também o cansaço na igreja. Existe um momento em que a gente se sente cansado. Existe um momento em que a gente se sente, meu Deus, eu preciso parar. E a gente encontra aqui um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que disse: haja luz e houve. Um Deus que fez separação entre céus e terra. O Deus que colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Um Deus que fez os animais, que fez as árvores, que fez o homem e então fez a mulher. E depois de tudo isso, Deus, o Senhor de todas as coisas, aquele que era antes de todas as coisas, aquele por meio de quem tudo foi criado, descansou, né? Como se Deus sentasse e admirasse o pôr do sol que ele fez. E perceba, até aqui, até o capítulo 2, na verdade, até o capítulo 3, ali, até o comecinho, tudo era perfeito. Todas as coisas que Deus criou eram perfeitas.
Deus criou todas as coisas para a sua glória e as criou de forma perfeita. Mas aí chega Gênesis 3 e tudo que era bom ficou mal, né? Quem nunca assistiu o DVD do Diante do Trono das crianças, Deus criando todas as coisas, né? Não, ninguém nunca assistiu. Nós vamos assistir aqui junto, todo mundo, tá certo? Em Gênesis 3, tudo que era colorido, né, no DVD do Diante do Trono, tudo que era colorido fica cinza. Os animais ficam tristes, porque o homem peca. E então, quando o pecado entra no mundo, quando o pecado entra na criação de Deus, tudo é manchado. Sabe, Deus criou o homem para viver em paz. Deus criou o homem para cuidar da terra, para cuidar, sabe, de todas as coisas. Deus não criou o homem para que ele ficasse doente, para que ele sofresse. Deus não criou o homem para que o homem perdesse aqueles que ele ama. Deus não criou o homem. Nós não fomos feitos com essa intenção, mas veio o pecado. E a partir de então, o trabalho se tornou desgastante. A partir de então, a terra começou então a produzir ervas daninhas. Sabe? O homem foi afetado tão profundamente, então houve doenças na terra, houve maldade no coração do homem. A gente encontra, né, no capítulo 6, no comecinho. E aconteceu o quê? No primeiro versículo, que como os homens começaram a multiplicar-se. É esse? Sobre a face da terra lhes nasceram filhos, não é esse. Aqui, é o 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era só má, continuamente. Deus não criou o homem para que o homem fosse mau, mas houve o pecado. E o homem se tornou mau, ao ponto de Deus olhar para todo mundo, para todas aquelas pessoas e dizer: tudo é mal. E Deus, então, e o texto falar que Deus se arrependeu das coisas que criou. E só encontrou um homem justo. Mas perceba, se depois do pecado as coisas foram manchadas, se depois do pecado o homem caiu, sabe? Se depois do pecado tudo ficou cinza, tudo ficou, sabe, 50%, nada é mais como deveria ser. A família não é mais como deveria ser. Porque o pecado nos manchou. Mas perceba que existe algo que Deus fez que é antes do pecado. O descanso. Deus descansou antes do pecado. Antes do pecado entrar, Deus havia separado o descanso. O descanso é de Deus. O descanso é algo que veio antes do pecado. O descanso é algo que Deus separou para nós. Deus não nos fez para vivermos 24 horas ligados. Deus não nos fez para trabalharmos sem pausa. Deus não nos fez para isso. Deus não fez a sua terra, sabe, o planeta que a gente vive, para trabalhar sem pausa. A gente vê gente doente porque trabalha demais. E isso também é consequência do pecado. E isso também é consequência do mal que entrou no homem. Deus não nos fez assim. Perceba, existe um manual de instrução do homem. E por que tem gente que fica doente de tanto trabalhar?
porque não está respeitando o manual de instrução. Deus nos fez para trabalhar. O trabalho também veio antes do pecado. Fez sim. Mas também nos reservou o descanso. O descanso também é obra de Deus. Sabe? E nós estamos vivendo num mundo sem alívio. A gente vive, sabe? A nossa geração é a geração do cansaço. É a geração do sufocamento. É a geração que você se sente sufocado de tanta coisa que tem para fazer. Ninguém para nunca. Você acorda e você já tem 300 coisas para fazer e você já está atrasado antes de acordar. Pode falar. Ninguém descansa. Você tem que fazer e se você não está fazendo, alguém está passando na sua frente, porque você tem que mostrar para as pessoas que você está fazendo algo. Nós vivemos a geração e isso é muito mais presente, ainda mais nos jovens e nos adolescentes, nas crianças. Eles precisam provar às pessoas que eles estão fazendo alguma coisa, que eles sabem das últimas notícias, que tudo eles sabem, sabe? Isso é cansativo, isso é exaustivo. Nós vivemos a geração do cansaço. Existe um poema do Fernando Pessoa, que é bem grande, eu não vou ler todo, mas que diz assim: o que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço, assim mesmo, ele mesmo, cansaço. Perceba, nós estamos cansados. Nós estamos cansados da maldade, nós estamos cansados da insegurança, nós estamos cansados de, sabe, de correr e correr e correr. Quem nunca se pegou chorando e dizendo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, o que é isso? Para que isso? Vale a pena? Nós estamos cansados. E vivemos sem alívio. Nós vivemos sem respiro. Sabe? E quando nós estamos distantes de Deus, quando nós estávamos distantes de Deus, então o pecado nos, nos escravizava. Nós estávamos cansados. Mas o cansaço do homem aponta para o problema do homem. Existe um problema, sabe, que ele é último. No final das contas, esse é o problema. A gente tem conversas a respeito de saúde mental, de problemas mentais. A gente tem conversas a respeito de. Calma. A gente tem conversas a respeito de doenças físicas. A gente tem conversas a respeito de problemas do meio ambiente. Mas no final das contas, o porquê que tudo isso existe? Todas essas coisas, como eu já falei, Deus não nos criou para que essas coisas acontecessem. Elas são fruto do pecado. Elas são frutos da queda do homem. Então, quando o homem percebe, quando nós percebemos que a gente está cansado, isso aponta para o nosso problema, o pecado. O pecado é o nosso problema. Existe uma outra, Santo Agostinho, que foi um dos pais da igreja, sabe? Pensando a respeito do homem, ele disse: Tu nos criastes para ti, e nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. E o que é que essa frase, essa afirmação de Agostinho quer dizer? Deus nos criou, sabe,
E existe algo em nós que procura por Deus. Existe algo no homem que procura por Deus, que procura pelo transcendente. Sabe? Por que que a gente sabe? Por que que a gente olha para um pôr do sol? Por que que a gente olha para a natureza e aquilo faz algo em nós? Por que que a gente escuta uma música bonita e a gente diz, não, essa música é bonita? Por que que a gente escuta uma poesia e aquilo fala algo no nosso coração? Porque Deus nos criou dessa forma. Deus criou o homem para a sua glória. Deus criou o homem para que o homem seja, né, para a sua glória. E enquanto o homem não vive para a glória de Deus, então ele vive buscando coisas que o preencham, buscando coisas, ele vive correndo para que, em busca de um sentido, em busca de um propósito. E ele tenta preencher isso de várias formas. Mas enquanto o homem não encontra Deus, ele vive em cansaço. Ele vive como Salomão descreveu sua vida. Como que Salomão descreveu sua vida? Tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Até encontrar Deus, até descansar em viver para a glória de Deus, o homem vive cansado. Cansado de não encontrar aquilo que responde às suas questões. Cansado de não encontrar o amor que o seu coração busca. Porque nós não fomos criados para as coisas desse mundo. Nós somos criados para a glória de Deus. E só descansaremos quando estivermos nele. O homem quer descansar. Sabe? Descansar do trabalho, descansar das coisas de aqui. Nós queremos o descanso, nós queremos o sossego. Nós queremos, sabe, a sombra e a água fresca. Quem não sente alívio? Só de imaginar, sentar, respirar, fazer as coisas no tempo que as coisas têm que ser feitas, sem alvoroço. Sabe? Respeitando as coisas, os processos, os tempos. Nós queremos descansar. Por que que o céu chama tanto nossa atenção? Por que que o céu, um lugar onde não vai haver dor, nem tristeza, nem sofrimento, por que que o céu chama tanto nossa atenção? Porque o céu é o descanso prometido. Enfim descansar. É enfim, sabe, fim da guerra. É enfim não precisar mais ser tentado pelo diabo. É enfim não ter medo de pecar, porque ali não vai haver mais pecado. É enfim não ter medo de morrer, porque não haverá mais morte. Nós queremos o descanso. O nosso coração procura por descanso. E Cristo é o nosso descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso. Ele é, sabe? Diz que Deus criou todas as coisas. E criou, sabe, cada coisa a seu dia, e no sétimo dia ele determinou que seria um dia do descanso, que é o sábado. Porque sábado significa descanso. Isso é o significado da palavra. Então, Cristo é o nosso descanso. Nós, sabe, enquanto a gente não encontrar Cristo, a gente vive tentando ser salvo por nossas obras.
Enquanto a gente não descansa em Cristo, então a gente ainda não foi salvo. Mas quando a gente encontra Jesus e percebe que nós somos salvos pelas obras que ele fez, então a gente pode chegar diante de Deus com confiança e chamá-lo de Pai, porque a todos aqueles que receberam o Filho de Deus, ele deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. Cristo é o nosso descanso. Nós não chegaremos aos céus por conta das coisas que nós fizemos. Nós não chegaremos aos céus porque nós viemos à igreja quando ninguém veio. Mas nós chegaremos aos céus porque Cristo criou uma igreja. Porque Cristo nos fez sua igreja, nos fez parte do seu corpo. Nós descansamos na sua cruz. Jesus Cristo é o nosso descanso. Ele é a resposta para o nosso coração perturbado. Ele é a nossa sombra e água fresca. Na verdade, ele é a nossa sombra e nossa água viva. É por ele que nós vivemos e nele nós descansamos. É diante do seu trabalho. Ele trabalhou para que eu pudesse descansar. E é por conta disso, e sabe, isso parece ser aquela conversa, e é. Aquela conversa de crente, e é, porque essa é a conversa de crente. Cristo é o nosso descanso. Mas a gente não tem esse descanso aqui ainda, 100%. Sabe, porque se eu perguntar a você, se eu perguntar a cada um aqui, como eu perguntei no começo, quem aqui não está cansado? Quem aqui não está cansado de sentir medo na rua? Quem aqui não está cansado, sabe, de, de sentir medo de faltar o dinheiro no final do mês? Quem aqui não está cansado de sentir angústia no coração? Quem não está cansado de sentir incerteza? Sabe, Cristo é o nosso descanso, Cristo nos salvou. Mas nós ainda estamos aqui. E enquanto a gente está aqui, a gente sente as consequências do pecado no corpo. A gente sente, sabe, crises de ansiedade. A gente sente sufocamento pelas coisas que nos pedem, que nos puxam, que nos sugam. A gente sente dor, raiva. Mas além de ser o nosso descanso, esse mesmo Jesus, ele veio e ele disse, o que foi que ele disse para nós? Eu vou, mas vou preparar morada, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu vou, mas eu voltarei, e não vos deixarei órfãos, eu deixarei com vocês o meu Espírito, o Espírito Consolador. Esse Espírito que nos dá a paz que excede todo o entendimento, esse Espírito, sabe, que fala de coisas a respeito daquilo que Jesus falou. Isso que ele disse, esse Espírito testificará sobre minhas palavras. Esse Espírito falará sobre o que eu disse. Nós recebemos o Espírito Santo porque ele foi. Nós ouvimos o Espírito Santo testificando no nosso coração porque Cristo nos deu o Espírito Santo. E além de ser o nosso descanso, além de ter trabalhado o nosso trabalho, o nosso serviço, ele nos prometeu um lugar. Ele nos prometeu que voltaria. Ele nos prometeu que viria e nos levaria a um lugar onde as velhas coisas são passadas, onde não haverá morte nem dor, onde não haverá mais tristeza e onde não haverá mais cansaço. O nosso Deus, o Deus que nós servimos é o Deus do descanso. Ele nos prometeu que nos traria alívio. Sabe, tem um texto de Isaías
que é bem Isaías 11. A partir do versículo 1, que diz: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a promessa que nós temos de Jesus. Uma terra, perceba a cena, uma terra em que o boi gordo vai andar junto com o leão. Teve uma coisa que a gente sentiu muito, e o irmão Assis fez eu ganhar meu dia algumas vezes, enquanto eu estava viajando, ele ligou para mim, falou comigo, e diferente de você, que não falou nada comigo, perguntou se estava bem, obrigado. E eu falando para ele que o pessoal de lá é muito, 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 muito receptivo, é muito pacífico, é muito. E, sabe, gente daqui, eu não sou nem de São Paulo, né? Eu sou de uma pessoa, de Bahia. E eu já sinto a loucura, as coisas frenéticas como é aqui. E quando eu fui para lá, eu só senti sossego, sossego. É silêncio, é pouca gente, pouco barulho, sossego. Mas perceba essa cena, perceba uma criança desmamada, um bebê, colocando a mãozinha na cova da serpente e puxando assim. Será que tem paz? Será que tem sossego maior do que isso? Sabe? O sopro dos seus lábios matará o ímpio. Não haverá pessoas más. Não haverá gente que você confia desconfiando. Não haverá mais necessidade disso. Isso é o que nos foi prometido. Essa é a promessa do Senhor. Esse é o descanso que ainda virá. Esse é o descanso que ainda virá, mas enquanto estamos aqui, nós somos, sabe, afligidos, nós somos, sabe, angustiados por tantas coisas. E o Senhor promove para nós momentos de respiro. O Senhor promove para nós, sabe, é como se Deus trouxesse para nós, por meio de sua graça, por meio do seu Espírito, momentos em que nós sentimos paz. Sabe, uma amostra grátis. Momentos em que Deus nos permite respirar, que Deus nos permite descansar. E a esperança que o Senhor nos dá é que nós sentimos cansaço aqui, mas esse cansaço não é para sempre.
que esse cansaço passará. A esperança de sua palavra é que esse cansaço é por agora. Mas existe o lado de lá. O lado de lá da eternidade. Um dia tudo isso acabará. Um dia tudo isso aqui vai deixar de existir. E aqueles que descansaram, descansaram no trabalho de Cristo, descansarão eternamente junto com Ele. Descansarão eternamente na morada que Ele foi preparar, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Amém? Amém, irmãos? Deus é o Deus do descanso. Que o Senhor possa, sabe, trazer alívio aos nossos corações. Que o Senhor possa trazer descanso aos nossos corações, que a sua promessa, que a promessa daquilo que virá, nos acalente. No meio de tanta dor que a gente passa aqui. No meio de tanto sofrimento, de tanta angústia. Amém. Vamos orar? Jesus,